Paz e bem, Papo de Padre já é uma realidade, muitos comentários, graças a Deus, obrigado a você que tem participado, interagido e compartilhado a nossa ideia. Nosso objetivo é a presença religiosa de qualidade no meio social, no meio das internets da vida, em todos os lugares que possa chegar esse nosso papo. E você pode interagir, participar conosco através das nossas redes sociais, os nossos Instagram dos padres, o site padreandressongomes.com.br. Interaja conosco, nos indicando temas que você quer que nós reflitamos, palavra para ser pega assim de surpresa e ainda mais penitência, que tem sido o comentário em nossas redes sociais. Muito obrigado. Conosco então mais uma vez, você já conhece os nossos personagens, às vezes varia, às vezes permanece, né? Ao meu lado aqui o Padre Adenilson Schmidt. Um abraço a todos, mais um prazer estar aqui com vocês. Padre Jairo Souza. Bom poder estar mais uma vez, independente do Padre Nilson ter me mandado embora da outra vez, só que eu falei demais, mas estamos aí. Padre Renato Cristi. Pois é, estamos aqui para mais um programa, fica com a gente. Lembrando que além de sermos sacerdotes, nosso curso de filosofia e teologia, temos outros cursos, outras formações, né? Seja como serviço social, a administração de empresa, e além de cursos como da psicologia sendo cursado, né? E mestrados, né? Mestrado em teologia, moral, patrística, mestrado em patrística, ou seja... Eu sou formado em história também, Padre. É história geral também. Eu não sabia. Filosofia, teologia, história e agora psicologia. Não sei o que eu vou fazer com esse monte de faculdade, né? Mas tudo bem. Quem sabe conserta, né? Quem sabe. Para enfeitar a sala de falta de opção, né? É para poder falar numa entrevista, assim, sei lá, no momento desse. Olha, eu tenho mais uma faculdade. Bom, antes de mais nada aqui, também quero agradecer, tá nos nossos créditos, o nosso projeto aqui do nosso espaço, Eduardo Trigo, mais uma vez, muito obrigado, Eduardo Trigo, por nos ajudar a pensar esse ambiente. O mobiliário é da Líder Interiores, que nos cede aqui para poder fazer o nosso programa. Muito obrigado a Eduardo Trigo e a Líder Interiores. Ok? Bom, se alguém quiser nos patrocinar, uma escola de inglês. Por favor, precisamos de patrocínio para poder até manter o nosso programa no ar, porque custa, né, você manter isso, não publicar, mas você ter o espaço, ter um cinegrafista, fazer edição, isso custa, né? Então a gente está investindo. Então, se você puder ajuda nos ajudar... nós, Nossa Senhora. Podemos começar? Você já conhece, né? Nós sorteamos um tema que você indica, tá bom? Pode mandar para nós, todos aqui são temas indicados. Aleatoriamente aqui nós sorteamos na hora e começamos a falar. Num determinado momento, um sino toca e aí a coisa muda de conversa, ok? Vamos sentindo o programa passo a passo. Quem começa hoje? No programa passado eu não peguei. Veio desse rapaz. Só foi vocês. Os temas renderam na semana passada. É verdade. Ótimo. Quer? Como lidar com a homossexualidade dentro da paróquia com paroquianos bem atuantes? Quem é essa pessoa? André Bióis, ou Biões. Para quem é a pergunta? Pode começar. Como lidar com a homossexualidade dentro da paróquia com paroquianos bem atuantes? Os dois da moral aí agora, por favor, né? Vocês dois podem começar a falar. Vocês dois são formados nessa parte, nessa área. Ontem eu assisti um programa da Globo News, LGBTfobia. Muito interessante, falando exatamente sobre essa questão da homossexualidade. Os tipos de homossexualidade, trans, cis. Eu fiquei assim, realmente... perplexo com a problemática. E a sigla só vai aumentando, né? Só vão aumentando. Então, assim, a homossexualidade é um aspecto polêmico. Nosso querido Papa Francisco, há pouco tempo, falou, né, voltando, né, da viagem da Irlanda, ele falou sobre a homossexualidade, citando o caso, né, de que buscasse ajuda de psiquiatras, especialmente no caso da detecção na adolescência, né? Foi bombardeado. Na infância. Foi bombardeado, na infância. E é claro, volta a polêmica, a homossexualidade é doença? E aí a OMS já falou que não é doença. Então, como lidar com isso, né? Pelo que eu entendi, o nosso participante, ele está perguntando de situações práticas na comunidade. Paróquia. Então, são se eu sei que uma pessoa é homossexual, atuantes dentro da paróquia que devem ter essa orientação sexual.
e essas pessoas que são engajadas em equipes, em pastorais e assim por diante. Ou seja, como lidar com essas pessoas, podem ou não exercer tal ministério, que ministério poder exercer e assim por diante. Então, vamos partir do princípio daquilo que a igreja ela considera, né? A igreja ela não exclui a pessoa porque ela é homossexual. Aliás, o homossexual ele é pessoa, é filho de Deus, é uma criatura que também possui uma dignidade que precisa ser respeitado, valorizado e assim por diante. Então, a orientação da igreja é a integração e não a exclusão. Aí depois entramos em questões mais práticas, né? Mas é importante que todos saibam que a igreja não exclui a pessoa por conta da sua definição, orientação sexual. O homossexual, ele é pessoa e que tem direito também de receber, inclusive, um discernimento espiritual, uma assistência espiritual dentro da comunidade cristã. Agora, eu vou dizer a partir assim, um pouquinho da prática. Eu, particularmente, nunca recebi uma pessoa homossexual assumida, dizendo, padre, eu sou homossexual e quero ser, sei lá, ministro da Eucaristia, ministro da distribuição da comunhão, por exemplo. Isso naturalmente vai acontecendo, porque, de certo modo, são pessoas que já têm uma caminhada na vida da igreja e, aos poucos, pelo conhecimento, pela intimidade, a gente vai descobrindo a orientação sexual daquela pessoa. Eu acho que o caráter não se mede pela orientação sexual. A pessoa homossexual ela tem muito também para contribuir. Agora, temos que considerar aquilo que a igreja orienta também a respeito dessas pessoas que são chamadas a viver na castidade. E depois tem outros fatores culturais determinantes. Evita-se criar ou gerar determinada polêmica e até, quem sabe, escândalos, né? Enfim, eu gostei dessa pergunta, ela é bastante polêmica e, convenhamos, esta é uma realidade hoje muito presente, eu quase posso afirmar, se não em todas as nossas comunidades, nos nossos conselhos, nas nossas equipes. E outra coisa, padre, a gente não pergunta, faz investigação na vida da pessoa, orientação sexual e assim por diante, se ela vai poder, para poder ser catequista ou não. A gente vai vendo o testemunho da vida da pessoa e também não pode julgar. Por mais que nós, sacerdotes, temos acesso na particularidade ali, nas confissões, que sabemos um pouco, mas nem por isso nos faz tomar atitudes de excluir certas situações. Lógico, tem algumas coisas mais públicas, né, mais da comunidade, e aí alguns ministérios realmente são restritos. Como também para outras pessoas, sim, em outras condições. Em outras situações também. Em outras situações, exato. Então, se no caso, o ministro da distribuição da Sagrada Eucaristia, nesse caso, se é público a sua opção, não, né, que a gente fala, né, orientação sexual, realmente ali não se pede. Como também se ele, por exemplo, for maçom, se ele for maçom também, ele também não vai ser aceito, embora muitos acabam entrando, também não aceita também. No próprio caso do sacerdócio, a igreja tem orientações bem precisas para quê? Para aquele que vai assumir essa missão como padre, que ele não tenha essa orientação sexual. Não é um desprezo, nem é também uma dimensão de exclusão, mas é a dimensão da própria vivência da pessoa. Então, assim, a igreja teria dificuldades em acolher determinadas pessoas em qualquer ministério que seja, se fosse trazer qualquer tipo de polêmica, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de situação que pudesse ser embaraçosa. Então, assim, são orientações que devem ser respeitadas. É verdade, Padre Deus está falando. E eu acho que o primeiro é o acolher. Né? Como que eu vou começar a colocar aquilo que a igreja tem como sua doutrina, como a base bíblica e catequética, se a pessoa está lá de fora ainda? Eu acho que depois que eu acolho essa pessoa mesmo, né? Eu acolhi, e aí depois a gente vai vendo aonde que essa pessoa pode servir, né? Eu tenho uma pessoa na minha paróquia, né? É até chato falar isso, né? Acabei, né? Ficou chato agora.
E fiquei até sem graça. Né? Bate o sininho para salvar. Bate o sininho para salvar o Padre Jairo. Isso. Pois vai pagar a penitência por isso. Eu vou não falo santo, não fala. Desenvolver o tema. Sim, não, é porque, vamos dizer, né, tem casos em nossas paróquias, é melhor dizendo assim, generaliza, que pessoas na França. ela não fala nem no Acre porque está pertinho da gente, por mais, né, pessoas que estão tão próximas da gente que você vê o zelo, o amor pastoral que essa pessoa tem, né? E você fala assim, meu Deus do céu, dá muito mais testemunha que a gente. Né? A vida de caridade, de envolvimento, né? É o pai e a mãe que é da igreja. Eu acho que é tão bonito isso, é tão bonito. E a gente não pode desprezar essas pessoas. Logicamente que cada acontece, desculpa interrompendo, padre, mas acontece muitas vezes, nós temos essa concepção, mas na comunidade, o povo da pastoral, que sabe da vizinha, que sabe do vizinho, que sabe não sei de quê, que sabe da vida própria dela. Que sabe todo mundo. E aí entra a confusão na comunidade. Entendeu? As nossas comunidades realmente precisam estar mais bem preparadas para saber acolhimento, gente. Tudo é acolhimento na nossa vida. Também para mim que essas pessoas que descobrem a sua orientação sexual, elas já estavam dentro como da igreja. Homossexuais, elas não vão assumir. Se elas realmente têm esse conhecimento, elas não vão assumir. Eu não sou digna para assumir aquele ministério, eu não sou digna para estar à frente ali, porque de alguma forma ela vai ter que dar o seu testemunho, ela vai dar a sua opinião. Então, eu acho que eles são muito prudentes nesse sentido. Eles querem estar dentro, querem pertencer à igreja, mas sabem também os limites dessa pertença. E lembrando, ainda a orientação da igreja qualquer pessoa homossexual, a igreja acolhe, mas ela pede que se vive a castidade. Mas para chegar nisso tem que ter a catequese depois do acolhimento. Sim. E aí, mesmo assim, gente, as pessoas podem ter suas quedas. Sim. Podem ter suas quedas. No meio do sacerdotal, existem também aqueles que fazem as suas consagrações e que também têm suas orientações hétero e homo. E acontece também, em nosso meio, quedas. E isso também não vamos afastar sacerdotes por causa de suas quedas. E não é à toa que nós temos um sacramento da igreja que é a confissão, a penitência, para poder se remir. O lugar do recomeço, do né? recomeço, entendeu? Acho que nós temos que viver um pouco da caridade nesse sentido. Não é você? Ele, né, que foi com ele. Não. Eu estava falando. Eu já estou escolhendo você. Por que de novo você não falou com ele? Bateu em mim. A Denilson quer me colocar aqui no lugar do Cristo, entendeu? Segura, escolha a palavra e diz para quem. Eu vou voltar para ele. Ele vai cara, o que tem a ver isso aqui com nós? Dente. Denilson. Tempo rolando. Dente. Não, tá errado, mas tudo bem. Por que tá dente? Por que tá errado? Não, é a palavra que vai contar a história. Vai lá. Tá. Eu tenho várias situações de dente. Primeiro, claro. Primeiro foi a primeira vez que eu tive que tirar um dente, né? Eu mesmo, aqueles dentes de leite, né? Que a gente acaba tendo que desfazer deles, né? Aí amarrava a linha assim, né? E amarrava na maçaneta da porta e aí saía voando. Na maçaneta da porta? Amarra na maçaneta da porta. Ele assistiu muito Papaléguas, né? Fecha a porta, né? Bota perto assim, ó, e fecha a porta. Vamos levantar bem alto. Segundo caso foi doloroso, foi terrível. Vai lá. Eu fui num dentista prático. Que dentista prático é aquele que não tem a habilidade nem a formação acadêmica do cirurgião dentista. E eu cheguei a trabalhar no Conselho Regional de Odontologia, CRO, né? E nós caçávamos, assim, falando, né? Cirurgiões, dentistas práticos. Pode né? continuar, vai. E assim, eu fui num dentista prático, mas o cara, ele me fez sangrar tanto, que até hoje eu tenho medo de dentista. Eu adoro dentista. A minha dentista, Edna. Pelo seu sofrimento. Prazer rever. Você você realmente é 10, porque ela me tratava com tanto carinho e eu ia suando muito pro cirurgião dentista. Então é algo que realmente eu quero ver, mas eu quero sorrir ao mesmo tempo. Sei lá, é um misto de coisas. Quando ele citou eu quero fechar a boca, meu filho. Eu quero Anderson tem medo também. Anderson tem medo. Eu conheço o cirurgião dentista dele, que é da minha paróquia. Quem é? Eu suo todas as minhas costas. Eu molho a cadeira todinha. Eu durmo. Eu durmo, não. Eu durmo na cadeira. É uma profissão que, Deus abençoe vocês dentistas, mas vou te contar, nunca seria. Nunca seria. Quando eu fui clarear o dente uma vez, cara, me doeu tanto o dente, que aí eu tomei trauma.
Mas depois, para arrancar, fazer qualquer coisa, não tem problema com isso. Continuamos com o tema do homossexualismo da igreja. Né? Podemos mudar? Podemos voltar isso mais à frente, porque especificamente assunto... dentro da igreja. Isso. Se depois a gente fosse falar dessa polêmica, assunto nesse sentido, fora da igreja. Discernimento, né? E é arriscado desenvolvê-lo assim em tão pouco tempo. Você começou, fez a penitência, vai lá, Jairo. Outro eu tirei. Pode falar, você pode recusar esse tema, tá? Então deixa um aqui. É o microfone. Eu tô ainda, poxa vida. Adenilson, você vê, né, Padre Renato? Obrigado pro senhor. Você é um homem muito... Vai, Jairo, vai, Jairo. Não vou te livrar, viu, da penitência. Uma família pode se sentir consagrada perante a Deus, mesmo os filhos não sendo do atual esposo? Aí o nome aqui parece um trava-língua. Pribrosegni. Deixa eu ver isso aqui. É isso mesmo. É isso. Trava-língua. Pribrosegni. Uma família pode se sentir consagrada perante a Deus, mesmo os filhos não sendo do atual esposo? Sim. Nosso família. Mestre em família, então ele começa. Então, o conceito de família, ele é um pouco mais amplo daquele do conceito de matrimônio. Então, a família pode ser definida, obviamente, por laços de consanguinidade, mas também por questões afetivas, até mesmo por uma causa comum. Por exemplo, quando morávamos juntos no seminário, de certo modo ali caracterizava uma vida em familiar, com dimensões e funções diferentes. Então, para quem fez essa pergunta, você pode sim consagrar toda a sua família a Deus, mesmo que um dos filhos não sejam de um outro relacionamento, né? O importante é que cada família possa compreender-se como sendo esse lugar onde deve ser chamado a viver a sua experiência com Deus, né? Tanto que os papas reforçam em afirmar que a igreja, aliás, que a família é uma pequena igreja doméstica. E eu tenho uma máxima que eu acho que tem que ajudar muitas pessoas. Não existe família ideal, existe família real. O que existe? A minha família, a sua família, as nossas famílias, né? Até a família de Nazaré, convenhamos, viveu uma situação desafiadora, passou pelas provações, não, claro, é modelo de família, mas foi uma família real, concreta, né? Podemos imaginar assim, como São José aceitou a notícia de que Maria estava grávida. Isso está relatado no Evangelho. Podemos até imaginar um pouco mais o que ele tenha vivido, o que ele tenha experimentado. E nem por isso deixou de ser uma família consagrada a Deus. Ao contrário, é modelo para as demais famílias. Você tocou um assunto aí, padre, eu gostaria que você voltasse. Me chamou a atenção. Família e matrimônio são um pouco diferenciados, não é isso que você colocou? Seria a palavra? O matrimônio, necessariamente, ele é uma relação que, além do eu e o tu, se abre para um nós, isto é, o núcleo familiar. E um nós maior, que é a sociedade. Então, o matrimônio ou casamento, né? É a união entre duas pessoas de sexos diferentes, portanto, dispostas à geração dos filhos. O conceito de família não necessariamente depende da consanguinidade. Não necessariamente. Ele se amplia, né? Nós podemos dizer, somos da família do presbitério, formamos um presbitério, uma família. Hoje estou na paróquia, eu tenho uma família paroquial. E mesmo trazendo mais próximo das realidades das nossas casas, né? Você tem pessoas que talvez nem foram adotivas, mas já fazem parte do vínculo, da convivência há tanto tempo, que, portanto, fazem parte da família, né? Então, o conceito ele se amplia. Não é isso, Padre Adenilson, concorda? É claro que a igreja ela tem uma posição bem definida com relação à família. Ela fala da família enquanto família nuclear. Pai, mãe, filhos. Hoje a gente tem várias maneiras de você perceber essa dimensão família. Então, duas pessoas do mesmo sexo, adoção, mães solteiras, pais solteiros, adoção.
separações, como nós já falamos no nosso encontro passado. Então, assim, é claro que existem situações onde a própria família ela passa por essas mutações, por essas dificuldades. Mas o conceito, a ideia primordial de família, claro, a igreja ela fala nesse sentido. Isso é fundamental. É um modelo primordial, original, é a família que é gerada a partir da união entre o homem e a mulher. A igreja também chama de comunidade de vida, né? Comunidade. É claro que o ideal é no sacramento do matrimônio. Exato. A gente ainda vai para no caso aí colocado, ou seja, deu a entender que ela foi casada, ou o marido foi casado, ou teve outros filhos, se juntaram. Mas acontece muito isso, casal de segunda união, tem um filho dela, tem os filhos dele e tem os filhos dos dois depois. Né? Então, hoje eles formam um dos dois família, foi pai ou mãe solteiro, e aí se casam, e aí vem eu acho que as nomenclaturas, né? A madrasta, o padrasto, eu acho que aí a nomenclatura já também coloca isso, querendo ou não, como um grupo de família também, né? Eu acho que é interessante isso aí. Eu acho que toda pessoa é uma pessoa consagrada, porque ela é querida por Deus. Então, assim, a união de pessoas que vivam no mesmo lar, que vivam numa mesma paróquia, que vivam numa mesma dimensão, como o Renato colocou, do objetivo, é um aspecto familiar, é um aspecto de convivência, né, de harmonia. Então, assim, ali está esta presença consacratória. Então, assim, e, sobretudo, se vivencia um amor. Acho que isso é fundamental, né? A família ela tem esta finalidade de educar as pessoas para o amor. Se ali se vivencia o amor, acolhendo um outro de modo diferente, que é diferente ou chegou de maneira diferente, eu acho que isso é divino também. Suas famílias, nossas famílias, como é que são? Nossas famílias. Você já falou vez passada, né? Você é um cara família, né? A minha família, ela sempre foi uma família agregativa, porque eu tenho um primo que morou desde os 6 anos de idade, depois ele, aos 20, foi para os Estados Unidos, 20 e poucos, e voltou agora. Então, assim, eu chamo ele de meu irmão. Então, assim, onde você estava? Eu estava com meus irmãos. Então, assim, na verdade, ele é meu primo, mas morou lá em casa. Então, assim, a minha prima também morou muito tempo lá em casa. Então, sempre foi um lugar de acolhimento. Então, esse aspecto familiar ele sempre foi ampliado. Padre Renato, sua família? Então, meu pai, ele faleceu há 5 anos, e a minha família nuclear é bem pequena. Então, hoje se resume eu, minha mãe e minha irmã, que é a mais nova, e agora também uma sobrinha. Agora, a família, para além do núcleo familiar, ela é bastante grande. Minha mãe, por exemplo, vem de uma família de 13 irmãos, né? Aí se amplia com os primos e assim por diante. Então, a família é bastante extensa, para além e que também nós não estamos mais também nela, né? Nós não estamos mais nela, de certa forma, de né? certo modo, né? Nós não pertencemos mais, né? E é bonito que a gente faz esse gesto quando a gente... Pode continuar. Quando a gente vai ser ordenado. É. Então, assim, nós somos chamados, né? E nos despedimos, assim, né? Dos pais e respondemos... Para entrar numa nova família, né? Exatamente. Sua família, Padre Jairo? Cara, minha família é grande, viu? Nossa Senhora. E agora eu sou tio-avô já, né? Tio-avô. Perdi meu pai também, assim que ordenei padre. Foi uma dor, talvez foi um divisor de águas para mim, assim... Muito dolorido. Foi muito dolorido, me emociono só de lembrar. Tive bastante apoio de padres amigos e minha família não me acompanha muito, né? Minha família foram agregando os novos valores também, depois que o pai faleceu principalmente. Então, assim, na minha caminhada sacerdotal, eu me sinto sozinho. É eu, minha mãe e meus irmãos não muito, né? Então, assim, me sinto muito sozinho e na questão familiar. Isso pesa muito para mim. Eu falo isso na paróquia, falo abertamente, mas não desgruda a minha mãe, não. Eu acho que se eu encontrei um tesouro, esse tesouro é minha mãe. Eu acho que é isso. Bonito. Bom, minha família, nosso núcleo realmente bem era, né? Homem, mulher, os filhos, bem criados dentro da igreja. Houve uma separação do casal, do pai e da mãe, mas conseguimos passar por cima de tudo isso. Somos muito família presentes, né? O meu irmão, inclusive é o cinegrafista que está aí, editando, está na igreja junto comigo. Família, minha irmã tem uma irmã que é pastora, né? Ela com o marido dela são pastores que fundaram uma igreja também próximo da casa deles.
e minha outra irmã também casada, vivemos as dificuldades da vida, né? Mas estamos juntos, graças a Deus, e somos família. Amém? Nosso tempo é não, agora? A campainha bateu lá, ó. Lá com Eu já Adenilson. sei, já Adenilson. quem? Adenilson, já sei. Eu já sei. Adenilson. Você tira a palavra e indica para quem, que eu já sei quem vai ser. Tá ótimo. Eu já sei para quem vai ser. Você é médium, né? Igual no programa passado. Eu sou médium, Você é médium. o Espírito baixou em assim, mim, né? o Espírito baixou em mim. Então tá bom. Então você vai falar sobre companheiro. 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 Não, companheiro. No balanço do mar. Só que foi Que menudo. isso, Não é menudo? Que isso não é? isso? Como é que é? Sei lá como é que chama esse das negócio. antigas, hein? Não. É Não é dominó. companheiro, manequim, dominó, né? dominó. Mas eu tava Manequim. cantando Não, mas eu vou falar- companheiro, não. companheiro, Eu vou- balanço do mar, é marinheiro. Foi Não, é balanço do companheiro. mar, não tem nada a ver uma coisa Companheiro. com a Agora eu outra. lembrei É da companheiro, música. companheiro. Já, Não, mas eu vou ó. contar uma história de companheirismo aqui. Já estou levantando aqui. Algumas pessoas têm dificuldade na paróquia de confessar com os párocos, porque os párocos talvez vão ali falar, ficar sabendo da nossa vida, assim por diante. E eu tenho um companheiro que me acompanha desde a teologia, já tivemos dificuldade, já nos pegamos, já, sabe, brigamos feio, mas foi a pessoa que foi o meu primeiro confessor quando eu estava fazendo um retiro. Vem com essa, não, é ele que tá, é ele, entendeu? É ele. É um companheiro, assim, ultimamente, momentos últimos agora, foi um companheiro na minha vida. É difícil, tá tão Foi um assim com- afetuoso, não, foi um companheiro, sabe, assim, me ajudou. Olha, os corações Vamos estão... fazer isso, abriu meu vamos fazer coração. isso. Não, não. partilhou. Vamos Não, pegar, com a vamos mão. pegar. Com a mão. Não, não. Com a mão. Vamos reprovar ele, porque Não, olha, o programa passado só Ah, teve o que trava-língua do bonito. Jairo. Ah. Né? Esse Não. programa já passou o dente comigo. Ah, E a penitência, mas, e vai gente, todo mundo embora. Mas nós somos santos. Vamos ver o Padre Anderson fazer uma penitência? Não. Padre Não, Anderson. não, Pagar penitência. penitência. Vai Que pagar a isso, penitência. gente? Mas Como é tão que é a bonita, penitência? Não, não, vai, de coração. Vai pagar a o que que é penitência. pagar? Só Aí, por causa essa do injustiça. programa. Se vocês Isso é fossem politicagem, juízes... sabe? Tá Se querendo fosse É só juiz, porque ele tá aqui fazer perto. Se não penitência, tivesse aqui é perto, ele não verdade. falava isso. Não, me Puxa lembrou, saquismo. aí. O A tema- palavra... O tema era companheiro, não Companheiro. puxa-saco. Pronto, por isso desaprovado. Vai, Poxa, vai. sacanagem. Quebrou o coração. Tá bom, vou fazer penitência. Bem difícil, Senhor. Bem difícil, bem difícil. Logo essa parte. Logo pra mim. Diga a primeira parte da Ave Maria de trás pra frente. Misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, convosco, que bendito sois anotar, vós das mulheres, bendito é o fruto aos ventos de Jesus. Bendito seja vós, Jesus. Não dá, gente, pelo amor de Ave Deus. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós das mulheres. Bendito sois vós. Você tem que voltar, né? Tem Tem que voltar. Jesus. Não, é a Pega frase. no celular, vai É a lá e frase. leia de vai Vai todo dar um tempo, Ave Maria, cheia de... Não, Tadinha, é difícil. Ave Maria, cheia de graça, isso Senhor aí. é convosco, bendito sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor Gente, o convosco. padre que não sabe rezar. Não. De trás pra frente, você tá louco? Quem sabe? Eu achei que era em latim, alguma coisa, né? Difícil. Tá bom, você vai rezar em latim, então, Não. pra compensar. Vai lá. Eu vou cantar em latim. Canta aí, canta aí. Não, tá sem um micro, sem um tom. Ah, Vamos lá, seguimos o tema? Ou nós estávamos falando sobre o quê? droga. Nós estávamos falando de? Era Família, A família família. consagrada. Bom, vamos lá, vamos sortear aqui. Vamos pegar aqui esse aqui. Oh, sou eu, também peguei 2. Vamos lá. Olha, dentro da nossa situação, já falamos vez passada, quem nos manda aqui é a Renata Esteves 1. Comunhão espiritual. Legal esse tema. Comunhão espiritual. Acho que 2 encontros passados a gente falou um pouco sobre casais de segunda união, que inclusive tem aqui, tá, gente? Vai aparecer esse tema aqui ainda. E você pode nos mandar mais temas. E aqui também toca um pouco nessa vivência do casais de segunda união, que você falou aquela expressão que não gostei muito, né? Olha, teve gente que discordou, viu? Mas Teve gente que concordou comigo. vamos lá então. Quem começa? Vocês dois que na área de moral. A Sacrosanto Concílio, número 7 e número 10, ela fala que nós fazemos comunhão com Deus, né? Quando recitamos um salmo, quando cantamos, quando praticamos a caridade, enfim. São maneiras de você fazer comunhão. Então, essa comunhão espiritual, ela acontece não só em nível da questão da Eucaristia. Então, aqui,
propriamente dito, nós podemos dizer que essa comunhão espiritual, a nossa participante, ela esteja falando desta comunhão dentro da celebração eucarística. Que comumente nós usamos essa expressão nisso. Isso. Aplicamos. Então, assim, a pessoa que comunga das espécies eucarísticas, ela também pode fazer uma comunhão espiritual. A pessoa que não comunga das espécies eucarísticas, ela pode fazer, então, no momento da comunhão, uma comunhão ainda mais profunda em nível espiritual. Pode e deve, né? Para mim, então, essa dimensão. É o momento em que você, ali, sabendo da sua situação, da sua dificuldade, porque não é só para pessoas de segunda união, não. A gente ouve e muito. Pessoas eu que estou não... há tempo sem comungar, porque eu não me senti à vontade para comungar. Enfim, precisava me confessar antes, enfim. Então, assim, eu percebo que essa comunhão espiritual, ela é algo que todos nós podemos experimentar. E de maneira especial aqueles que não eu comungo da ideia do padre Adenilson. E hoje, por exemplo, na Arquidiocese de Vitória, nós temos um trabalho muito bacana, citando aí concretamente, com os casais divorciados em nova união. Seja segunda, terceira, quarta e assim por diante, né? E há uma proposta de um retiro de oração, um retiro espiritual com esses casais, em que num determinado momento eles têm a oportunidade, diante do Santíssimo Sacramento exposto, fazer essa experiência de entrar em comunhão com Ele, né? Acho que o bonito da comunhão espiritual é sentir que Deus me toca, Deus vem ao meu encontro, não necessariamente pela espécie eucarística, mas convenhamos, a espécie eucarística é o modo ordinário e primordial desta comunhão, né? Do significado, da força do significado, de comungar do corpo e do sangue do Senhor. Então, esta comunhão espiritual, ela é fundamental e as pessoas podem fazê-la, né? Por exemplo, pessoas que estão acamadas nos leitos dos hospitais, acompanham a missa pela TV. Olha que serviço legal que hoje nós temos, né? Ou através das redes sociais, a pessoa está viajando, está percorrendo aí longas horas, no domingo não pôde participar, obviamente, porque está em trânsito, mas consegue acompanhar pelo celular a missa do Padre Anderson lá na Perpétuo Socorro. E ali, de certo modo, ela pode fazer comunhão espiritual. Né? A própria palavra, né? Comum união. Unidos comum no Espírito, né? Então eu estou unido no Espírito, que passa pela Eucaristia, que passa pela palavra, que passa pela oração, que passa, eu vou estar unidos em Espírito. Essa é viver isto. E para que eu possa fazer essa comunhão espiritual, requer de mim o quê? Silêncio. Não dá para você se unir no Espírito de uma forma tão que não acalme o seu coração. Quantas pessoas comungam mecanicamente? Vão para a fila da comunhão, vão cumprimentando todas as pessoas que estão ali na beira do banco, voltam da fila da comunhão, não se recolhem, né? E acabam bem provavelmente não faz comunhão espiritual, mesmo comungando eucaristicamente. Eu acho interessante esse retiro que o padre Renato Cristo falou. Eu fiz na paróquia e eu tinha um grupo grande na paróquia, tinha e tenho ainda, né? E que eu tinha dificuldade de comunicá-los, né, dessa comunhão espiritual, de não entrar na fila da comunhão por causa das situações aí canônicas que eles estavam vivendo e tal. E depois do retiro, padre, por causa desse momento eucarístico que o senhor citou, mudou. Essas pessoas tomaram consciência do que é comunhão espiritual. Por causa desse retiro que o senhor acabou de citar. Eu conheço um casal que se ajoelha na hora da comunhão. Sim, e achei lindo. Um casal que eu tinha dificuldade até de dialogar, ele disse assim: padre, hoje eu amo muito mais a igreja. Porque ele ia para a missa, tinha, tipo assim, eu vou para um excluído, né? Isso, eu vou para um almoço e não vou poder sentar à mesa para comer, aquela coisa assim que ele falava. Eu tenho um casal que eu acompanho, eu fiz o casamento deles agora, nesse ano, em janeiro, e quando eu entrei na paróquia, né, eles são casais divorciados, no segunda núpcias, e eles foram compreendendo. Hoje eles fazem parte até da Arquidiocese de Vitória. Eles foram compreendendo. Foi bonito você ver o valor, a pessoa compreendendo, né, o valor da Eucaristia, compreendendo, né, que antes comungava, achava que não tinha problema, porque se sentia num lugar correto. Aquela família, para ele, era uma família consagrada, para ele era uma família ideal, porque o primeiro casamento foi imaturo, isso, aquilo mais. Então, assim, a pessoa ela não consegue se enxergar
fora desta dimensão canônica. Ela não consegue se enxergar fora dessa obrigação, porque ela está vivendo melhor agora do que antes. Aí é só mesmo a consciência, a capacidade de perceber o valor realmente do sacramento. O nosso tempo esgotou, mas eu sempre faço isso também. Nós, seres humanos, temos 5 sentidos, não é isso? Tato, paladar, audição, visão e olfato, é isso? 5. Às vezes eu sou privado de um. Mas nós, católicos, eu acho que é a única religião cristã, dentro do cristianismo, o único que nós podemos comungar com Deus com os 5 sentidos. Nós podemos ver, nós podemos sentir aqui, né? Podemos, pelo paladar, podemos tocar e podemos ouvir. E se por acaso sou privado de um, eu tenho os demais. Se eu não posso ver, se eu não posso ouvir, eu talvez poderei, e assim por diante, eu posso entrar em comunhão espiritual com a plenitude do meu ser. E eu acho uma riqueza isso para nós católicos. Eu gosto muito de falar sobre a Eucaristia nesse sentido, né? Que eu posso me aproximar de Deus dessas maneiras. Eu quero indicar um padre, o nome dele é Luciano Scampini, ele tem um trabalho muito bonito. Coloca aqui para nós depois aqui, ó, Luciano Scampini. Ele é um padre que já está numa idade bem avançada. Acho que ele já não faz mais saídas assim da paróquia onde ele atua. Mas ele tem um livro falando exatamente de como realizar esse retiro, esse cuidado, essa dimensão de comunhão espiritual. Então eu indico este padre Luciano Scampini. Só entrar lá na internet. Você sabe o nome do livro, padre? Eu não me recordo agora o nome. É livro? Ele tem livros falando sobre isso, essa questão da... Mas uma coisa então fica forte para nós, né? Eu posso comungar na espécie, mas talvez não fazer a minha comunhão espiritual. Não é isso? E eu posso talvez não ter a espécie e estar muito mais unido espiritualmente. Acho que é isso que é o nosso exercício, né? Valorizamos sim, a Eucaristia é a presença real de Cristo plena, né? É a forma que nós mais podemos nos aproximar, né, do próprio Deus. Né? Estar junto, unidos a Deus. Fazer comunhão, tirar as rupturas. Vai você? Eu pensei que fosse o tempo, nem estou com o relógio aqui olhando Fala direito. para nós aí, nos convença. Só falta você nos convencer. Opa, Rapaz. rasgou o papel. Café. Café? É por isso que nós estávamos querendo terminar já o programa. Gente, que tem café? Café. Que tem? Café. Não, mas já Tem Jairo? café? Uma piada? Vai, Padre Jairo. É, vai. Jairo. Cara, olha, eu vou Café. dizer pra você. Tempo. Até 2013, eu nunca bebi café. Eu nunca bebi café. Era um pouquinho de café no leite. Né? Porque você não gosta de café. E aí, quando eu fui para Israel, em 2013, cheguei lá, só tinha chá preto. E eu odeio chá preto. E aí, rapaz, não é chato, cara. Eu tenho um problema sério com isso. E aí, o que aconteceu? Uma senhora me obrigou a tomar o chá. E eu não queria tomar chá. Aí o moço falou lá em outra língua, que eu nem sabia que língua era aquela lá. E ele falou bem assim, toma o café, em outras palavras, né, em outra língua. Toma o café. E eu achando que era o chá preto, e derramei o café no homem lá. Foi um problema sério. E aí ficou uma coisa em off. Acabou. Isso é engraçado? É pra gente não rir? é engraçado. É pra gente rir. Ué, não é pra falar alguma coisa sobre o café? Acabou. Acabou. E hoje eu sou viciado em cappuccino. Pronto. O que tem a ver? O café, gente. Vamos pra penitência, gente. Não faça penitência. Aqui, o exorcismo é agora? Não, foi no programa passado, mas se fosse hoje... Penitência. É sério? Poxa, você penitência. ficou falando um monte de bobeira aquela hora. Foi uma só? Imitar alguém. Bolsonaro. Não, Deus. Sacanagem. Quando em minha casa, cansado eu chegar. Quando em minha casa, cansado eu chegar. Gostei. Boa. Tinha que ser antes a penitência. Seria aprovado. Bom, agora sim o nosso tempo acabou, gente. Nosso tempo acabou. Ninguém me deu carinha. Carinha boa, alegre. Não, a penitência não se avalia. A penitência se A aprovada. penitência se cumpre, filho. Só isso. Eu cumpri bem, viu? Cumpriu bem. Vou fazer uma
no show lá, me chama lá. Bom, você pode interagir conosco. Olha os nossos canais, os nossos Instagrams. Bem que essa criatura aqui não ele não pode tem mandar Instagram. Pelo correio. Pode ele mandar tem aqui, WhatsApp, quer que eu fale? Mande carta. Você manda para nós. Você manda para nós tema que você quer que a gente discuta. Você pode enviar para nós aqui palavras para poder ser, né, pegas de última hora e também, inclusive, penitência que a gente possa cumprir, tá bom? Entre em contato com nossos contatos aqui embaixo, aqui, beleza? Padre, faz uma oração para nós, Padre Renato. Então, já como nós falamos de família hoje, né, vamos pedir que Deus Todo-Poderoso derrame sobre a sua família, sobre a sua casa, a sua copiosa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É muito importante que você compartilhe, se você está gostando, compartilhe para chegar a mais pessoas, tá bom? E se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe.